ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você que curte teologia, que curte se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, que quer aprender mais, quer realmente se aprofundar no conhecimento. E o nosso objetivo aqui no Vejam Só é exatamente esse, te auxiliar nessa caminhada e despertar naqueles que ainda não estão antenados nessas questões da teologia e do estudo, obviamente, das Escrituras Sagradas. Então, vem, fique à vontade, participe. Mais uma edição feita com muito carinho para você que nos acompanha. Já fica aqui o meu perfil lá no Instagram, mais uma plataforma aí para a gente poder conversar e interagir, @Zeca_Pereira. E, desde já, agradeço todo o carinho dos nossos telespectadores, de todo mundo que passa por lá também, tá bom? Deixa eu já apresentar os nossos convidados, para a gente poder aproveitar, então, o nosso tempo de hoje. Recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Isaac Araújo Pereira, ministro da Igreja Batista Redenção. Pastor Isaac, graça e paz, ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. Obrigado a todos os espectadores aí. Uma alegria sempre estar aqui com vocês e poder enriquecer aí com o debate, rever o pastor querido, pastor Robson. Sim. Uma alegria sempre estar aqui. É sempre uma oportunidade abençoada poder aprender com o irmão também. Obrigado por aceitar o nosso convite. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Nós estamos ali na zona norte de São Paulo, na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, na Parada Inglesa. Se você for de metrô, Parada Inglesa ou metrô Tucuruvi, fica entre as duas estações. Se você quiser mais informações sobre a nossa igreja, ou um vasto conteúdo teológico, sermões, estudos, trabalhos acadêmicos, pastorais, enfim, artigos, você pode visitar o nosso site, www.igrejaredenção, Redencal, né? Se escreve sem cedilha e sem o tio, .org.br. Ou você coloca no Google lá, Igreja Batista Redenção, é o primeiro resultado que aparece lá. Ótimo. Inclusive, enquanto o pastor Isaac falava, os contatos já apareceram aí para você, tá bom? Inclusive o site. Para quem gosta de estudar, é uma indicação infalível. Tem muito material lá e vale a pena você passar por lá também, tá bom? O perfil do pastor Isaac vai ficar salvo também lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber nessa noite o pastor Robson de Magalhães, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Robson, graça e paz, uma ótima noite, seja bem-vindo, meu amigo. Bom, Paz do Senhor Jesus, Zeca. É o assembleano tradicional. Aquele pentecostal clássico, né? Então, Paz do Senhor a você, ao pastor Isaac Pereira. Satisfação, já debatemos esse tema em data pretérita e é um prazer estar aqui novamente contribuindo com o grupo, né, com as pessoas que acompanham o Vejam Só. Sempre um prazer. Sem dúvida, a alegria é nossa, meu irmão, a alegria é nossa em recebê-lo, em abrir espaço aqui para o ministério que é tão querido e amado do Vejam Só, né, o Ministério do Belém, sempre nos auxiliando, com muita gentileza, de todos os pastores e obreiros e membros do ministério também. Bom, para a gente iniciar, vou pedir as informações da igreja, pastor Robson, por favor. De forma bem rápida, eu quero mandar um abraço a todos os irmãos da Assembleias de forma geral. Quando eu estou ministrando com alguma agenda, eles sempre falam, eu acho que eu já vi o senhor lá no Vejam Só. Então, eu tenho esse carinho. Então, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos das Assembleias em geral. Bom, a Assembleia de Deus Ministério do Belém fica na rua Jacob 511, Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. Temos cultos quartas, sextas e domingos, além da Escola Bíblica Dominical pela manhã, no domingo. Então, para mais informações, é só entrar no Instagram da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Guarulhos, que ali tem todas as informações para que as pessoas possam acompanhar os trabalhos ali da nossa igreja. E, a escola dominical lá do pessoal de Guarulhos lá é uma verdadeira faculdade. É só os mestres, os doutores, pensa no pessoal que estuda, o pessoal capacitado para ministrar a palavra, é naquele local ali. Então, se você é da região, vai lá fazer uma visita que vai ser bênção na sua vida. Rapidinho, vamos falar do seminário também? Seminário Batista Livre. Boa. As aulas já iniciaram, inclusive hoje na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 501. Hoje é a nossa aula inicial com o pastor Rodrigo Ursino, Ciência e Fé. Se você quer fazer teologia, vem para o Seminário Batista Livre. O site é www.seminariobatistalivre. Venha fazer teologia conosco. Amém. Tá aí o recado também, os contatos que o pastor Robson disponibilizou vão ficar para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só.
eles já apareceram aí também, mas se não deu para anotar, corre por lá para você poder tomar nota também, entrar em contato e conhecer, obviamente, o ministério do nosso irmão, tá bom? Vamos colocar aí na tela o tema, e nós colocamos um tema mais genérico, né? O cessacionismo versus continuismo. Porque qual que é a nossa ideia? É debater, obviamente, a continuidade dos dons. Recentemente, aqui no programa, falando sobre o dom de línguas, de novo surgiu esse embate, muitas dúvidas, muitos comentários também nas nossas postagens na internet. Então, por isso, a gente decidiu trazer de volta o assunto para a gente poder falar agora, para entender os dois lados, né, o conceito de cada um deles e, obviamente, colocar ali eles frente a frente para poder conversar. Então, nós vamos começar ouvindo o pastor Isaac, que ele vai, assim, em linhas gerais, falar sobre o cessacionismo. E tem que ser em linhas gerais, né, pastor? Porque se você for se debruçar mesmo, não vai dar tempo. Depois nós vamos ouvir o pastor Robson. Você vai ter a oportunidade de responder a nossa enquete e nós vamos caminhar aqui no nosso debate, na nossa conversa. Por favor, pastor Isaac. É assim, antes que as pessoas criem aí espantalhos acerca do cessacionismo, porque é o que as pessoas geralmente fazem quando se deparam com uma visão contrária à sua crença. O cessacionismo, eu não sei nem se dá para dizer clássico, mas o cessacionismo real, né, não crê na extinção de todos os dons espirituais elencados ali em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Não existe essa crença entre os cessacionistas verdadeiros, bíblicos. O que nós entendemos é que alguns dons específicos, ou aqueles dons que os teólogos convencionaram chamar de dons de sinais, ou alguns também chamam de dons extraordinários, esses dons atingiram o seu propósito ali no início da igreja. Então, cada dom daqueles, quais sejam o dom de línguas, o dom de curar, o dom de milagres, operar milagres e o dom de apostolado. Esses dons, eles atingiram o seu propósito, que era, aí cada um com o seu propósito, mas a rigor, que era o de autenticar a mensagem do Evangelho, que era uma mensagem nova, por assim dizer. Eles não tinham a Bíblia, não tinham o cânon das Escrituras formado. Muitas igrejas viveram anos, décadas e décadas sem um livro bíblico para consultar a sua doutrina. Então, todos esses dons serviam para, além de tudo, autenticar a mensagem e instruir a igreja, como o dom de profetizar, por exemplo. Então, esse é o verdadeiro cessacionismo. Não criem o espantalho de que o cessacionista não crê no Espírito Santo, e nessas coisas todas. Isso tudo é tolice. Nós cremos no Espírito Santo, o Espírito Santo continua dando dons aos crentes hoje em dia, dons que nós vemos na lista, por exemplo, de Romanos 12 e 1 Coríntios 12, como dom de contribuição, dom de ensino, e dentre outros. O Espírito Santo continua concedendo esses dons aos crentes. Mas esses dons extraordinários, dons de sinais, esses cessaram porque o seu propósito foi atingido. Realizado. Boa. Pastor Robson, quero te ouvir também. Perfeito. Primeiramente, eu gostei da fala do pastor Isaac, porque, de fato, pastor Isaac, às vezes as pessoas, por não conhecerem determinados posicionamentos, eles criam coisas pelas quais determinado grupo religioso nunca defendeu e nunca ensinou. Então, isso é verdade. Eu tenho falado isso em aula, que quando se fala em cessar dons, não é uma forma total, mas é uma forma parcial e bem parcial, que a grande maioria continua, como o senhor deixou bem claro, e isso é bem importante as pessoas saberem. Eu até falar para o irmão, falar do conceito, e já deixou claro, porque às vezes tem um debate e alguns não trazem o conceito e acaba gerando confusão na cabeça das pessoas. O grande problema, a meu ver, evidentemente sempre de forma muito respeitosa, é como nós nos baseamos só na escritura, não só teólogos, nem pais da igreja, porque solas doutrina de teólogos e pais da igreja, porque às vezes nós pegamos alguns pais da igreja, bem como também alguns teólogos, que eles escreveram aquilo dos quais nós interpretamos a Bíblia conforme a pós-modernidade racional, correto?
Olha só que esse determinado pai da igreja escreveu, olha que determinado teólogo escreveu. A gente pega partes e o que eles escreveram de bobagens nós dispensamos. Todo debate ocorre isso. O pastor Isaac sabe bem disso, isso é bem natural, isso é técnica, estratégia para poder convencer as pessoas. Mas como nós baseamos as nossas falas na Bíblia Sagrada, e de fato nós aqui estamos só da Escritura, ou seja, a Bíblia não evidencia, em hipótese alguma, nem em um único iode, que é a menor letra do hebraico, em hipótese nem mesmo no grego, que os dons eles teriam um determinado propósito temporal. Não há nenhuma referência bíblica clara, evidente, contundente, intensa e absoluta que fala sobre isso. Nem mesmo em Romanos 12, nem mesmo em 1 Coríntios 12, nem mesmo também em Efésios 4. Então, eu acredito na continuidade dos dons, porque a minha regra de fé é a Bíblia Sagrada. Certo. Eu não posso impor à Bíblia o que a minha mente racional pós-moderna impõe. Outro ponto interessante é acerca que a Bíblia cumpriu o seu propósito até o cano ser fechado. Porém, é sabido pelo pastor Isaac e os demais irmãos também, que a Bíblia Sagrada ela não chegou, se espalhou da maneira que se espalha hoje. A Bíblia Sagrada ela somente teve um impacto social de expansão geográfica após Gutenberg e também pelos reformadores que escreveram a Bíblia Sagrada do hebraico, aramaico e grego nos seus próprios idiomas a partir do século XVI. Mesmo assim, nós vivemos uma pós-modernidade que as informações elas chegam muito rápidas a vários lugares. Até hoje, embora a Bíblia Sagrada, segundo Paulo On, ele escreve isso no livro dele, que Deus falou a língua dos homens, um livro muito bom, que é um recorde de vendas, escritas, enfim. Ele esteve aqui no Vejam Só, inclusive, falando sobre o livro. Exatamente. Quem trabalha diretamente com missões, o pastor Isaac sabe disso, que há muitos locais ainda que não tem Bíblia, inclusive nos seus idiomas. Inclusive aqui no Brasil. Exatamente. Então, esses dons que evidenciam o reino de Deus, nós vamos falar acerca do reino de Deus, o ministério do reino de Deus, a qual se iniciou com Jesus, eles são necessários para hoje. São necessários porque há muitos locais que não têm a Bíblia Sagrada. Há diversos locais que não têm. Então, por conta de um conceito primeiramente bíblico, segundo, uma mente racional cartesiana que elimina os dons por causa de uma interpretação pós-moderna, e terceiro, que os dons ainda são necessários porque ainda tem os seus mecanismos que devem ser usados por conta da fala do pastor que a Bíblia ela não se encontra em todos os lugares. Ô, pastor Robson, não é porque o senhor está aqui não, viu? Mas olha, foi uma das melhores construções em defesa do continuismo, viu? Tocou até nesse presbiteriano aqui que vos fala aqui. Quase, hein? Tô quase, hein? Ó, antes do pastor Isaac voltar e poder comentar a fala do pastor Robson, deixa eu abrir a oportunidade para você participar também e votar na nossa enquete, né? Vamos ver aí o pessoal vai votar depois que os nossos convidados já falaram, como é que vai ficar aí a questão. Põe na tela aí, é só você acessar o nosso perfil do Instagram e a pergunta fala sobre os dons espirituais, tá? A gente citou ali 2, né, como exemplo. O que a gente quer saber é se eles ainda estão ativos na igreja, tá? Hoje, atualmente, moderna. Vamos ver as opções? Primeira delas, sim, Deus ainda concede esses dons. Segunda opção, não. Esses dons cessaram após os apóstolos, né? Ou talvez até para alinhar, né, com a fala do pastor Isaac após cumprir, né, o seu propósito. E a terceira opção, não sei. Ainda estou em dúvida, preciso estudar um pouco mais e tal. Então vai lá, vote, participe. Inclusive deixe o seu comentário também. Nós vamos tentar separar alguns aqui para poder ilustrar a sua participação, tá bom? Vamos lá, pastor Isaac, vou devolver a palavra ao irmão. Eu acho que, bom, tem muito conteúdo daquilo que o Robson falou, para o irmão comentar. Eu só anotei aqui, e é uma fala que em outros debates aparecem também, a questão do texto, né? E eles reforçam muito isso, né? Não existe um texto bíblico que indique, literalmente, que cessou. Então, acho que eu gostaria que o irmão também comentasse isso, mas, obviamente, à vontade aí para fazer as suas observações. Num outro debate, me chamaram para debater esse assunto, eu falei que não iria, justamente por causa desse argumento. Não porque ele seja a bala de prata contra o cessacionismo, né? Mas é porque é um argumento pueril. Em que sentido? O entendimento teológico, bíblico,
ele é formado pela interpretação de vários textos. A Trindade, por exemplo, nós formamos, né, o conceito de Trindade não é através de um único texto. E talvez nem tenha um texto tão claro assim desse conceito, né? Exatamente. Entendi. Já entrando nesse assunto, nós não temos um texto na Bíblia que diz que a palavra de Deus parou de ser escrita, que o cânon foi encerrado. E mesmo os continuistas clássicos, eu vou considerar o pastor Robson assim, eles creem que a palavra de Deus ela está encerrada nos 66 livros da Bíblia. E crendo dessa forma, através de uma construção teológica de vários versículos, eles são, por assim dizer, cessacionismo pelo menos em um ponto, que a palavra de Deus encerrou, Deus não revela mais Bíblia, não revela mais doutrina fora da Escritura. Então, por isso que eu digo que esse argumento é pueril. Não existe um versículo sequer. Porque à medida que a revelação de Deus foi ocorrendo e que Ele nos dá entendimento para compreendermos as diversas fases da revelação bíblica e até da história da igreja ali no começo, nós vemos. Paulo, por exemplo, escreve aos Efésios mostrando que a igreja ela é fundamentada. Ela foi construída sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, nós entendemos, a igreja que hoje existe, ela tem o quê como base doutrinária de fé? É a revelação da irmã do Coque, que o pessoal brinca na internet? Sim, sim. É a profetada do fulano de tal? Não. A igreja está fundamentada na Escritura, nos 66 livros da Bíblia. A ela que nós devemos a nossa submissão e obediência. Então, olhando para tudo isso, nós lemos lá em Hebreus, por exemplo, que o Evangelho de Jesus Cristo, Hebreus 2, 3 e 4, o Evangelho de Jesus Cristo foi apresentado por meio de muitos sinais, milagres, e o próprio livro de Hebreus vai mostrar que, tendo Deus outrora falado por meio dos profetas, hoje nos falou pelo Filho. Então, nós entendemos, através dessa construção teológica, bíblica, de que esses sinais, eles não são mais necessários por terem atingido o seu propósito e porque hoje nós temos, como nas palavras do apóstolo Pedro, nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus. Isso está lá em 2 de Pedro. Então, através dessa construção que é bíblica, que eu citei vários versículos aqui, nós entendemos que esses dons não são mais necessários para a igreja hoje. Boa. Depois eu marquei aqui, eu tinha esquecido da fala do pastor Robson, e depois o irmão comenta, da questão do propósito, né? Que o Robson indicou na fala inicial que o propósito ainda não foi. Já então pronto. Vai lá, Robson, então tá aí. É bom com debates assim, né? Porque, na verdade, pontos obscuros são esclarecidos. Vamos lá. Quem tem tudo? Quem tem tudo? Nós temos tudo mesmo. Em São Paulo, temos internet, temos Bíblia, temos igrejas, temos Uber, aplicativos, temos tudo. Mas as pessoas que estão lá no meio das aldeias e as pessoas que estão afastadas, a pergunta que eu volto ao pastor, e as pessoas que não têm Bíblia, que são diversas? Porque, segundo a fala do pastor Isaac e de todas as pessoas que defendem partes dos dons que eles cessaram, porque o propósito não existe mais, e as pessoas que não têm os mesmos meios que nós temos, o que Deus vai fazer com essas pessoas? Então, são motivos pelos quais eu não creio que os dons cessaram, porque a Bíblia Sagrada, você que está acompanhando agora o Vejam Só, e também os outros meios pelos quais nós temos por vivermos numa cidade metropolitana, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e tantas outras cidades fora do país, essas pessoas de fato têm Bíblia Sagrada e têm outros meios, mas muitos e diversos outros povos não têm a Bíblia Sagrada. Então, percebam que este álibi, ele não funciona. Agora, acerca da Bíblia, dos versículos bíblicos, nós não podemos, evidentemente, tratar o cessar partes do dom com a Trindade, porque a Bíblia ela é clara em mencionar o Deus triuno. A Bíblia é clara em mencionar
que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando se trata da dupla natureza de Cristo, já é um ponto um pouco mais obscuro. Porém, nós também conseguimos formular questões baseadas em Colossenses 2,9, acerca de Filipenses 2, versos 5 a 8, que fala do esvaziamento, bem como também dos milagres que Jesus fez, e mostrando que ele tinha a natureza divina. Mas, quando se trata de cessar os dons espirituais, não há versículo bíblico. Não adianta, que não há. O pastor Isaac, na última vez que nós viemos aqui, ele foi muito honesto, ele não citou 1 Coríntios 13, porque nem cabe mais falar de 1 Coríntios 13 quando fala de cessar dons. Então, outro ponto interessante também é que muitas vezes os sensacionistas, eles falam que os dons cessaram por conta dos exageros da internet. Eu sou um pentecostal clássico. O que significa isso? A primazia é a Bíblia, a primazia é a palavra. Então, os dons espirituais, ele tem 3 propósitos. Primeiro propósito, glorificar a Deus. Deus tem que ser glorificado. Segundo propósito, expansão do cristianismo. E terceiro propósito, edificar a igreja. A igreja continua aqui. Mesmo sendo pós ou pré-tribulacionista, a igreja continua aqui. Então, o propósito do dom são 3. Glorificar a Deus, expansão do cristianismo e edificar a igreja. Estas são as bases bíblicas que revelam que os dons espirituais, eles ainda estão em atividade para a igreja contemporânea. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final do bloco. Nessa última fala de vocês, eu vou só monitorar o tempo para que os dois falem ainda nesse bloco, tá bom? Então, 2 minutos, 3 minutos mais ou menos para a gente poder, cada um, e aí encerrar o bloco. Vamos lá, Isaac, por favor. Teve um missionário no começo do movimento pentecostal, Alfred Carr, que creu que falava em línguas e que creu no suposto. Aqui eu estou endereçando um dom de língua, já que o pastor trouxe à luz essa questão da Bíblia não traduzida para outros povos. Esse missionário aí, pastor, ele cria, né, que esse balbuciar de sílabas era o dom de línguas. Ele enviou missionários à China, crendo que, ao chegar lá, evangelizaria todos. E não deu certo a sua empreitada, porque, de fato, aquilo não era o dom de línguas. Hoje, nós temos recursos inúmeros para que o evangelho chegue aos 4 cantos da terra, né? E se nós temos escolas de idiomas, estudos, internet, tudo isso irá contribuir para que o evangelho chegue, e Deus faz isso. Fez isso já há vários séculos e continua fazendo isso através do estudo detido, através de tradutores e tudo mais. Então, o dom de línguas, o pastor esqueceu de mencionar que 1 Coríntios 14 diz que o dom de línguas ele é um sinal para o descrente. E crendo e ele até menciona um texto profético dizendo que era o sinal para os judeus que viriam outros povos, viriam pessoas falando em outras línguas, e isso seria associado ao juízo que Deus traria sobre Israel, sobre o Israel descrente, sobre o Israel que não creu no Messias. E isso aconteceu no ano 70. Esse juízo veio sobre Israel, que estava ouvindo ali pessoas falando outras línguas, e esse juízo veio. Então, esse é mais um objetivo do dom de línguas. Objetivo esse, propósito esse que foi alcançado no ano 70. Tem o objetivo da rápida expansão do evangelho? Tem o objetivo da edificação da igreja? Tem, mas também tem esse objetivo que foi alcançado, portanto, o dom de línguas não é mais necessário. Faço uma distinção aqui, uma distinção talvez honesta, que é diferente do dom. Se Deus quiser fazer com que você, irmãozinho, que está aí no meio da tribo XYZ, fale, nunca tem estudado, fale a língua deles, Deus fará, porque Ele faz como lhe apraz. Mas isso não é dom. O dom, a pessoa exercitava. O dom, né? Administrava, porque era algo que Deus concedia à pessoa. Isso é diferente. Se Deus faz ainda hoje, não é dom. E Deus faz de modo pontual, porque, aliás, um dos primeiros argumentos a favor do cessacionismo é que Deus tem na história apenas 4 momentos. Para concluir, pastor, apenas 4 momentos de milagres, de realização de milagres com profusão. 4 momentos. Moisés,
Elias e Eliseu, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Jesus e os apóstolos. Só com esses personagens é que Deus fez com profusão milagres com objetivos específicos. Conhecer. Bom, 3 minutos também, pastor Robson, Perfeito. Por favor, para a gente encerrar o bloco. Bom, você teve 4 momentos, então ele se expandiu até o século IV, segundo os sensacionistas, né? Porque ele perdurou até os primeiros séculos. Então, perceba que tem um problema de desconvergência na fala do pastor. Mas o que é mais importante, vamos voltar para o texto bíblico, né? Porque se pegarmos histórias, o pentecostalismo clássico tem muitos autores e muita história. Vamos voltar para o texto bíblico, porque nós somos solas escritura, que nós temos que entender o texto, o que o texto fala. Quando a gente pega o ministério de Jesus, em Lucas 4, ele fala que o Espírito veio sobre ele e ungiu para poder pregar, libertar cativos e curar pessoas. E Jesus, ele traz o reino de Deus, e quando Jesus traz o reino de Deus, que é a pregação do evangelho, inclusive demônios se manifestam e Jesus expulsa esses demônios. E é interessante porque no final do livro de Marcos, capítulo 16, eu sou soberanista, eu creio que a inspiração do cânon também teve a ação direta do Espírito Santo. Então, o final do cânon é uma obra do Espírito Santo. Jesus fala que esses sinais, esses dons seguirão até o objetivo, que é o retorno dele. E, de fato, ocorre isso. Ocorre por meio dos apóstolos. Quando os apóstolos pregam o evangelho, pregam o reino de Deus, o que ocorre? Manifestações de demônios, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Isso ocorre com Paulo, ocorre com os demais apóstolos, enfim. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, não para pais da igreja, teólogos e história, o texto bíblico, nós percebemos que os dons espirituais, eles têm este propósito. Qual que é o propósito, conforme o texto bíblico? Expansão do reino de Deus. E é interessante, Zeca, porque quando nós perguntamos para as pessoas que defendem o sensacionismo, eles falam, não, nós temos a Bíblia Sagrada. Não, sim, nós temos a Bíblia Sagrada, mas os dons espirituais, eles também têm este propósito de expandir o evangelho. Como eu volto a dizer aqui, baseado no texto bíblico, não tem. A única coisa que os sensacionistas têm é uma visão pós-moderna, cartesiana, racional, baseada principalmente na Renascença e no Iluminismo, que os dons cessaram. É a falta de fé. É falta de fé? Sim. Rapaz, vou até anotar isso daqui. Pode anotar. Pra depois É falta de fé. Por quê? Comentar. Porque a pessoa que tem fé, ela pode fazer, por meio do Espírito Santo, ela pode sim fazer coisas pelas quais a mente cartesiana, a mente pós-moderna impede. É falta de fé. E muitas pessoas deixam de ver o melhor de Deus por conta disso. Marquei aqui, nós vamos começar o segundo bloco já nessa parte. Falta de fé. Mas antes nós vamos fazer um intervalo, que é o tempo só de você se preparar aí. Se você não fez a pipoca no começo do programa, vai agora no intervalo fazer a pipoca e volta com ela, porque o segundo bloco promete, tá bom? Antes do intervalo, telefone da Agrade aqui para você, ó, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, e você que curte estudar, que quer estudar teologia, que quer se aprimorar, que quer se preparar para o seu trabalho ministerial também, e isso é fundamental, nós aqui do Vejam Só indicamos a Agrade. Código 11 3115 0819. 3115-0819, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, ó. Tudo aqui para você. Chega por lá, tem o site, tem o Instagram, tem o Facebook. Chega lá para você poder acessar o nosso conteúdo também por lá, conhecer a nossa programação. E para você que não conhece, tenho certeza que você vai se apaixonar, que é um conteúdo produzido com muita dedicação e qualidade para você e para toda a sua família. Tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta. Eu avisei que o intervalo era rápido e a gente já vai continuar aqui a nossa conversa hoje falando sobre o cessacionismo, continuismo, a pastor Isaac, pastor Robson, eles que no primeiro bloco aqui nos ajudaram e foi um debate muito proveitoso.
Certeza que você que acompanhou aí curtiu demais. E nós encerramos o primeiro bloco com uma fala do pastor Robson, que eu já vou devolver aqui a palavra ao pastor Isaac para ele poder comentar também e fazer, obviamente, as suas observações. Na fala do pastor Robson, o que faz com que os dons cessem é a falta de fé. É porque nós vivemos uma época pós-moderna. O meu corte foi errado. Não, é porque... Eu vou só contextualizar, não, senão... porque eu não gosto de nunca ser desrespeitoso, nada. O pastor Isaac sabe disso, é meu irmão em Cristo. Nós somos filhos da pós-modernidade. E a pós-modernidade influencia. Querendo ou não, a pós-modernidade influencia. Então, desde a Renascença, Iluminismo... Inclusive, nós temos várias coisas, às vezes, progressistas dentro de nós e nós não percebemos isto. Que é a igualdade das mulheres, tem várias coisas dentro de nós. Nós somos filhos da pós-modernidade. Inclusive, até no meio pentecostal, para ser sério, há setores que às vezes deixaram e abandonaram o pentecostalismo clássico porque nosso meio metropolitano, ele proporciona uma vida melhor. E à medida que você tem uma vida melhor, infelizmente, você deixa de viver numa dependência maior de Deus. Mas eu sempre estou pontuando. E os locais que não têm Bíblia, e os locais que não têm os hospitais. Tem um livro chamado Perspectiva da Expansão do Cristianismo, que é um livro desse tamanho, quando eu fiz lá no Servo de Cristo. Inclusive, missionários reformados que chegaram lá, coisas assim milagrosas aconteceram. Mas eu não estou querendo usar esses livros, mas sim a Bíblia. A Bíblia fala que a falta de fé impede. Jesus fala, se houvesse fé neste local... quantas coisas seriam, quantas coisas ocorreriam. Então, a falta de fé, essa mente pós-moderna, impede de viver essas coisas extraordinárias com Deus. Vamos lá, pastor Isaac. Eu acho que o pastor Robson, talvez entraríamos em um outro debate. Porque eu sei que ele está dizendo, com relação à falta de espiritualidade, né, que o materialismo causa. Mas isso é outra questão. Não é porque eu vivo em uma cidade grande, tenho recursos, sei lá, moro lá nos Estados Unidos, que a minha espiritualidade ela vai ser diminuída. Não é por causa disso. Na época de Jesus, existiam ricos, existiam pobres, existiam pessoas de posses. E isso, Jesus nunca fez diferença entre eles quanto à sua espiritualidade. É claro que o rico, e eu entendo o que o pastor Robson está dizendo, que o rico, como o próprio Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino do céu. O rico está suscetível a confiar mais nas riquezas, mas isso não é fator determinante para a espiritualidade de alguém. Mas voltando aqui para a questão dos dons, do exercício deles... essa questão da falta de fé não pode ser levada em conta, porque o Espírito Santo concede dons conforme lhe apraz, e não conforme a fé da pessoa. Isso está escrito em Hebreus 2:4, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. E em 1 Coríntios 12 também nós vemos que a distribuição dos dons é uma obra do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então não depende de eu querer esse ou aquele dom, ou eu buscar esse ou aquele dom. O que depende é do Espírito Santo edificando a sua igreja. Um outro propósito do dom que o pastor ali talvez tenha omitido. Não é só a expansão do evangelho. Aí, no caso do dom de línguas, por exemplo, não é só a rápida expansão do evangelho naquele momento da história, não. Os dons, segundo 1 Coríntios 14, pelo menos 4 referências ali. Tudo deve ser feito para a edificação da igreja, tendo contraponto entre profecias e línguas ali naquele capítulo em específico. Mas os dons espirituais exercidos dentro da igreja, se você não tem tal dom, talvez é porque o Espírito Santo não queira que você tenha tal dom. Eu não tenho o dom de contribuição. Eu não tenho o dom de discernimento de espíritos. Tudo bem, não tem problema. Eu não tenho... Vou buscar esses dons. Aí talvez a gente comente isso daqui a pouco. Mas o fato é que não é falta de fé, meu irmão, que faz você exercer ou não aquele dom. A fé, ela é construída através de um relacionamento profundo com a palavra de Deus, através da oração, com o serviço aos cristãos. A fé,
ela é robustecida através dessas disciplinas espirituais. Não é porque você está vivendo na cidade grande que você não tem fé. E porque o irmão que está lá sofrendo no interior, na tribo indígena, tem mais fé que você. Não são as circunstâncias que vão definir isso no exercício dos dons, mas é o Espírito Santo concedendo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 12 que não são todos que falam em línguas. Então, isso é natural na dinâmica da igreja. Não são todas as pessoas que detêm todos os dons. E nem é esperado que todos os crentes detenham todos os dons. Mas quem faz essa distribuição conforme a sua vontade é o Espírito Santo. Bem-vindo ao continuismo. Gostei. Foi um final. Que bom, né? É bom assim, porque quando usa a Bíblia fica muito mais fácil. Eu gosto quando usa a Bíblia, né? Primeiro, quando eu falei de 3 propósitos, eu acho que o pastor Isaac, por isso que é bom ter caneta e papel, porque eu vou anotando, fica mais fácil o debate. Eu falei que tem 3 propósitos. Primeiro, glorificação a Deus. Segundo, expansão do reino de Deus. E terceiro, edificação. Então, eu falei edificação. Não dá para omitir, porque como está na Bíblia, não dá para omitir. O segundo ponto interessante é que a Europa e os Estados Unidos da América são países hoje frios nessas questões por conta da condição social. Outro ponto interessante é que na época de Jesus não tinham ricos e pobres. Segundo o Craig Blomberg, ele afirma que 95% das pessoas na época de Jesus eram miseráveis ou pobres. E 5% apenas eram os ricos. E dentre eles estavam os saduceus e os fariseus que estavam juntos com a aristocracia romana. Então, 95% eram miseráveis e pobres e 5% eram ricos. É um dado histórico interessante. Outro ponto interessante também é que a Bíblia tem que dialogar com a própria Bíblia. De fato, como eu sou um soberanista, eu creio na soberania de Deus e é o Espírito Santo que concede dons espirituais, e o Espírito Santo ele vai conceder dons à medida que a pessoa exerça a sua fé. E, de fato, após a regeneração e todos os atos que o Espírito Santo faz na pessoa, se alguém como o Senhor não crê, não tem como o Espírito Santo lhe conceder este dom. Porque Jesus fala, se existisse fé, eu faria. Então, há uma implicação de fé. A gente faz o quê com a fala de Jesus? Jesus que falou isso, entende? Então, a Bíblia tem que dialogar com a própria Bíblia. De fato, eu creio, eu concordo com o Senhor. Por ser soberanista, eu creio que quem concede o Espírito Santo é o Deus Trino, é o Espírito Santo de Deus. Quem concede os dons espirituais, é o Espírito Santo, é o Deus Trino. A responsabilidade pertence a responsabilidade pertence a Deus e a glória pertence também a eles. Porém, não tem como receber esse dom. O senhor não tem fé, o senhor não acredita acerca dos dons miraculosos. Possivelmente, na igreja do senhor e no meio que o senhor está, também os demônios não se manifestam, isso também não existe mais. Como existiu na época de Jesus, na época dos apóstolos, bem como também existiram dentro da história da igreja e até hoje existem manifestações demoníacas. Manifestações demoníacas é um sinal visível dos dons espirituais. Se o senhor falar que os demônios não se manifestam, como a gente faz o quê, então? Se Jesus fala, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome farão novas línguas, conforme o texto bíblico explica. É por isso e por esse único motivo que eu creio que os dons espirituais existem. Vou voltar aqui e reafirmar. Glorificação a Deus, a Ele o único. Toda glória, honra e louvor. Expansão do cristianismo, porque a nossa função é expandir o cristianismo pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. E terceiro, edificação da igreja. Existe uma falácia argumentativa, que é aquela da generalização, né? A Europa é isso, a Europa é aquilo, é mais fria por causa disso. A igreja presbiteriana é fria porque não crê nos dons. Não tem nada a ver com isso daí, não. Tira fora dessa aí, Isaac. Eu não falei isso, né? Eu não fui presbiteriano. Já estive até pregando lá, o pessoal deu glória a Deus alto. Bom, o pastor acabou de falar que na minha igreja, porque não cremos nos dons, os demônios não agem, e porque nós não cremos, Deus não se manifesta dessa ou daquela forma, porque nós temos uma fé deficiente. Meus irmãos, não é assim que nós crescemos em graça, em conhecimento, em fé. Não é assim. Deus não age dessa forma. Deus, muitas vezes, quebranta, inclusive, as nossas barreiras, o nosso coração, o nosso pecado.
o exercício de dons espirituais, ela é uma obra sobrenatural na vida do crente, não é algo natural. Portanto, não depende do crente essas capacidades. Ele buscar agir não, é algo sobrenatural. Se alguém fala bem, essa pessoa tem um dom de falar. Não, isso não é dom espiritual. A pessoa toca uma música, ela tem um dom de tocar. Isso não é dom espiritual. Não, é uma capacitação sobrenatural que Deus dá, que o Espírito Santo dá ao crente para a edificação da igreja e para propósitos específicos, no caso dos dons de sinais. Mais uma vez, os dons de sinais, eles foram concedidos. Não anula o texto que o pastor mencionou aqui, esses dons serão dados a vocês, mas isso tinha um propósito específico: autenticar, confirmar as credenciais do mensageiro divino, do mensageiro que detinha o evangelho, no caso de Jesus e dos apóstolos, ou até mesmo de Elias e Eliseu, sendo ali os primeiros profetas, e Moisés e Josué, no caso da libertação de Israel. Esse era o propósito. Então não depende da pessoa. Moisés mesmo até disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou incapaz. Chama outra pessoa. Eu não quero. Chama outra pessoa. Mas Deus capacitou Moisés sobrenaturalmente a realizar milagres, fazer sinais, tudo isso para autenticar a palavra. Deus não está interessado em fazer de você grande, em fazer grandes propósitos na sua vida. Deus está interessado na glória dele. E você é mero receptáculo, instrumento da graça e do favor de Deus. Não creia você, eu não estou anulando aqui, claro, não estou anulando aqui o esforço que nós devemos dar à nossa vida cristã. Nós devemos, sim, lutar contra o pecado, ler a nossa palavra, a nossa Bíblia todos os dias, orar, insistir em oração, Jesus nos ensinou isso. Todas essas disciplinas, congregar em uma igreja, servir os nossos irmãos, estar atentos às suas necessidades, tudo isso é a parte que nos cabe. Mas na questão dos dons espirituais, é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo. Não é algo que você quer, não é algo que você se esforça, não é algo natural, não é algo inerente a você. Boa. Pastor Robson, vou devolver a palavra ao irmão para fazer os comentários e aí depois nós vamos para as considerações finais. Perfeito. E conclusão. E gostaria também que vocês reservassem um tempinho na fala, fazer uma aplicação para quem nos assiste também do tema. Mas agora, ainda a sua participação aqui nas respostas e comentários da fala do pastor Isaac, por favor. Mais uma vez aqui, eu retomo algo importante para ficar bem marcado durante esse debate, que o pastor Isaac não trouxe uma única referência bíblica e que fala que os dons cessaram. Referência bíblica, ele não trouxe. Tudo que ele trouxe foram especulações, visões teológicas, enfim, mas não tem problema. Nosso irmão em Cristo vai só ficar a viver sem a parte maravilhosa dos dons espirituais de forma plena. Outro ponto também, eu falei acerca de que possivelmente a igreja dele deixa de viver. Com certeza na igreja do pastor tem pessoas ali que creem nisso. Possivelmente tem, porque eu conheço irmãos da presbiterianas, que são nossos amigos, não vou citar os nomes, que já tiveram essa experiência e mudaram as visões. Então, a partir do momento que a pessoa lê a Bíblia de uma forma com humildade, não é o caso do pastor, tá bom? Porque o pastor tem uma linha teológica diferente. E ele está propenso à mudança, ele fala, se eu posso viver essa experiência. Inclusive, eu creio que o dom de cura, expulsar demônios, profecias e línguas, eles estão vigentes para a igreja atual. Porque 1 Coríntios, como citou o pastor, certamente são dons que edificam a igreja. A igreja está aqui. A igreja, ela está aqui conosco. E, por fim, em 1 Coríntios, Paulo, após estar todos os dons daquela igreja desorganizada de Coríntios, ele diz assim, na NVT traz, desejem os melhores dons. Olha só, desejem. Em outras versões, olha, procurem os melhores dons. Então, perceba que há uma convergência. Eu sou soberanista, tanto é que você tem Marcos 16, alguns reformados às vezes falam, não, esse texto aí, ele não está, mas eu sou soberanista. Eu creio na inspiração, inclusive na canonização, que o próprio Espírito Santo ele esteve diretamente envolvido na canonização.
Nós já conversamos isso até apartado, Zeca. Eu creio nisso, que eu sou soberanista. Jesus afirma que esses sinais seguirão vocês. Então, assim, veja só que é uma convergência de um Deus soberano, que é o regente do cosmos, e que não impõe tudo a todos, muito pelo contrário, e pelo desejo humano de fazer a obra. Então, nós, pentecostais clássicos, sabemos, pastor Isaac, dos exageros da internet e ficamos tristes por isso, mas as nossas igrejas, ela tem uma linha de 50 minutos da palavra de Deus e os dons eles vão se manifestando com naturalidade. Tem cultos nossos, nas assembleias do Ministério do Belém, que esses dons se manifestam. A maioria dos cultos, às vezes, não. Mas não é porque os dons não se manifestaram que eles deixaram de cessar. Então, o grande problema é, pelo fato desses dons não se manifestarem mais, neste momento pós-moderno, que eu citei bastante, o senhor acabou se esquivando, da racionalização, da forma iluminista de se interpretar a Bíblia, essa forma cartesiana, pelo este fato de eu deixar de crer, eu deixo de viver. Mas não é porque os dons eles não se manifestam que, segundo a Bíblia, eles deixaram de existir. Pastor, a regra de fé é a Bíblia Sagrada. Concorda comigo? Boa. Nós vamos caminhando para o encerramento do programa. Infelizmente, eu até avisei os irmãos aqui nos bastidores que o tempo passa muito rápido. São 55 minutos, 56 que passa voando, a gente nem vê. Tinha tanta coisa para falar ainda, mas, bom, nós vamos para as considerações finais. 3 minutos para cada. As conclusões, considerações finais e, obviamente, se quiser ainda fazer alguns apontamentos entre si, pode ficar à vontade também. Começar com o Isaac e o pastor Robson na sequência para encerrar o programa. O pastor mencionou essa questão racionalista, iluminista. O humanismo tem destruído a igreja moderna. Isso tem se manifestado, sobretudo, nesta visão continuista, porque as pessoas estão indo para a igreja buscar experiências, buscar emoções, buscar esses supostos dons, que de dons não tem nada, são arremedos grosseiros de algo que aconteceu e encerrou. A espiritualidade de ninguém é medida por causa disso. Na Bíblia isso não aparece nenhum tio mostrando que a espiritualidade de alguém é medida por causa disso. Irmãos, tirem isso da mente de vocês. Os irmãos que são cessacionistas não são menos cristãos ou desfrutam menos da graça de Deus, do favor de Deus, do poder de Deus, porque não creem nisso ou naquilo, não. O que está acontecendo é justamente o contrário. As pessoas estão indo para as igrejas buscar emoções, experiências, e não estão indo para a igreja buscar o Cristo, servir os irmãos e serem edificados pela palavra. Não estão. Isso está crescendo e nós vemos, e as pessoas estão apenas tapando o sol com a peneira. Nós devemos pregar a palavra e a palavra somente. Esses dons atingiram o seu propósito. A igreja, esses dons e sinais. A igreja hoje vive muito bem e vive há 2000 anos. Não é de 500 anos para cá que as coisas mudaram, não. Eu tenho citações aqui, que não deu tempo de mencionar, tenho citações aqui do século II, do século IV, de irmãos já falando de dons que cessaram. Então, irmãos viveram muito bem durante esses 2000 anos, somente com a palavra de Deus, a qual nós devemos nos devotar. E eu quero terminar lendo para os irmãos 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha o objetivo da escritura e não dessas pataquadas aí. A fim de que o homem de Deus seja completo, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Busque a sua palavra, leia a sua palavra, devore a sua Bíblia e você vai ser um homem, um crente perfeito, completo, com tudo que Deus dá para você viver sua vida cristã. Muito bom. Pastor Robson, também 3 minutos aí para suas considerações finais, por favor. Perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Obrigado, Zeca. Vejam só, tem sido aqui um canal de bênção. Amém. Para nós aqui dialogarmos sobre isto. E eu agradeço a você também, você que é pentecostal clássico, obrigado por acompanhar, obrigado pelo carinho. E eu agradeço também ao pastor Isaac. E você que é sensacionista, desculpa o sarcasmo, porque não citou um texto bíblico. Cuidado, irmãos, não citou o texto bíblico, só citou no final. Toda a escritura é inspirada, exatamente, toda a escritura é inspirada por Deus.
E como nós somos sola Escritura, não sola Calvino, sola Erasmo, sola Armínio, não, nós somos sola Escritura, pela Bíblia mencionar a continuidade dos dons, que tem 3 propósitos: glorificação a Deus, expansão do cristianismo e edificação do corpo, que é a Igreja de Cristo. Paulo, ele diz assim lá em 1 Coríntios 12, Bíblia, tá bom? Versículo 31, abre aspas: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais, fecha aspas, que é o amor. Embora estivemos aqui debatendo, quem sempre prepondera no nosso meio é o amor. Que Deus abençoe o pastor Isaac. Amém. Obrigado, pastor Robson, também. Quero só relembrar você que nos acompanha que o contato dos nossos convidados ficam à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. E aqui nessa palavra, deixo o meu agradecimento também ao pastor Robson, ao pastor Isaac, por gentilmente aceitar o nosso convite e cederem um pouquinho do tempo para brilhantar o programa e levar até você muito conhecimento pautado sempre nas Escrituras Sagradas, tá bom? Vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete para a gente poder encerrar a edição de hoje. Vamos ver como é que ficou a opinião dos nossos internautas respondendo sobre os dons espirituais e se eles estão ativos ou não. Vamos ver se vai ter surpresa nessa enquete hoje. Vamos lá. 76% respondendo que sim, eles estão ativos, né? Então hoje não teve surpresa, não. A produção não postou na hora que os reformados estavam online. Lá, não, 18%, não é isso? Isso, 18% e não sei com 6%. Teve bastante não sei, viu? Bastante o pessoal em dúvida também. Mas, bom, essa é uma enquete que reflete, obviamente, o pensamento majoritário do nosso evangelicalismo brasileiro também. Por isso, na minha brincadeira aqui com relação aos reformados estarem offline no horário, tá bom? Muito obrigado a você que participou, que votou, que contribuiu. A nossa construção aqui passa sempre por você também, tá certo? A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só e, na sequência, você fica com o jornalismo da HIT para finalizar ou para começar o seu dia muito bem informado. Um grande abraço e até a próxima.